nascem as pesquisas. PPG com o FJF. Olá, eu sou Denise Assis. Está começando mais um episódio do podcast Como Nascem as Pesquisas do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFJF. Hoje converso com a aluna de mestrado do PPG-Com da UFJF, Carla Balducci, sobre o projeto As Transmissões dos Festivais de Música nas décadas de 1960 e 1970 em Juiz de Fora, pela rádio PRB3. Carla, tudo bem? Gostaríamos de saber como nasceu a sua pesquisa. Olá, Denise. Olá, ouvinte do Como Nascem as Pesquisas. A minha pesquisa nasceu da minha experiência como monitora da Rádio Facom UFJF e do estágio que fiz na Rádio Premium FM, que é a rádio educativa de Juiz de Fora. Na Rádio Facom, criei em 2016 o primeiro podcast da UFJF, o Lá Pergunta, para divulgar projetos da universidade e iniciativas culturais. E também produzi no mesmo ano o Tributo Facom, um programa que homenageava artistas consagrados, mas sempre com convidados locais, num quadro de música autoral no final de cada bloco. Aí, Denise, começou a aparecer muitos músicos enviando CD, o que é comum em rádio, mas como eu comecei a convidar para o programa, aumentou o interesse dos artistas que comentavam uns com os outros. Continuei com os programas e fui para a Premium FM em 2017. Ela era conhecida pela programação musical adulto contemporâneo, mas lá eu produzia as notícias. Além de radiojornalismo, respondia às mensagens. E me encantava ver a comunicação acontecer pela participação dos ouvintes. Isso é incrível. E também era fascinante quando eu fazia a agenda e chegava nos lugares e tinha gente que foi ao evento porque ouviu na rádio. É fantástico ver esse alcance do veículo. Lá eu conheci muita gente, divulguei muitos artistas da cidade, mas eles tocavam poucas músicas autorais de Juiz de Fora. E chegava muito e-mail pedindo para participar. Aí, Denise, eu encaixava eles na agenda da Premium FM e convidava para uma entrevista ao vivo no meu programa na Rádio Facom da UFJF. Eu percebi ali um nicho e decidi investir. Parei com o programa Tributo Facom e criei em 2018 o Microfone Aberto, só de música autoral e junto com o Festival da Canção. O projeto deu super certo. Completou 2 anos em 2020 e continua de modo independente, focado no jornalismo musical de Juiz de Fora, com perfis no Instagram, Facebook e Spotify. Além de agenda cultural, lá divulgo músicos, pesquisas e profissionais da área, em entrevistas, por live e podcast. E também promovo as batalhas do festival de modo virtual. Quem quiser participar ou indicar alguém, o endereço é @microfoneabertojf, tanto no Instagram quanto no Facebook. Mas você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com a minha pesquisa. Então, Denise, na primeira entrevista para a Batalha do Festival que eu promovo, eu fiquei sabendo dos festivais de MPB em Juiz de Fora nas décadas de 1960 e 1970. E me interessei. A Sil Andrade e o Adriano Barbosa homenagearam na entrevista o Mamão, um dos vencedores do festival. Depois, conversando com o técnico de som da Rádio Facom, o Josemar de Souza, ele me contou que fazia a transmissão do festival pela PRB3 e que ela era a única rádio que transmitia direto do Cine Teatro Central. Eu fazia uma bolsa de iniciação científica no projeto Cinemas de Rua de Juiz de Fora, com a minha orientadora, a Cristina Ferraz Mussi, e amei trabalhar com memória da cidade e história oral. Assim nasceu o projeto de pesquisa para o mestrado, por ter a ver com cidade, memória e cultura, que era o que eu já fazia no grupo de pesquisa CONCIME, do PPG-Com UFJF, e por ser sobre rádio e música. O contexto político dos festivais é como no seu projeto, Denise, o período da ditadura militar, quando Itamar Franco foi prefeito de Juiz de Fora.
e no momento dos grandes festivais no Brasil e no mundo. Juiz de Fora, como sempre, foi pioneira e também participou desse processo. Eu descobri algumas coisas que me motivaram. As edições do festival na etapa nacional foram transmitidas pela TV Excelsior. Teve uma cobertura também no Caderno B do Jornal do Brasil e na revista do rádio. A participante Cláudia do programa de TV The Voice Mais, de 2021, na Rede Globo, começou a carreira como cantora na PRB3. E também eu vi que os registros sobre as edições dos festivais estão dispersos. Tudo isso trouxe para mim a questão: como foi a cobertura das edições do festival pelas rádios locais? Então, Denise, com esse foco, pretendo fazer o registro histórico das edições e entrevistar as pessoas envolvidas usando a metodologia de história oral para observar os efeitos destes festivais na cena musical da cidade, relacionados ao rádio local, que sempre foi importante para a divulgação da música. A ideia é fazer um podcast com os depoimentos. Muito obrigada, Denise, pela oportunidade de falar sobre a minha pesquisa, que reflete as minhas paixões, rádio e música. Muito obrigada, Carla. O seu trabalho vai despertar bastante interesse, porque você vai trazer nomes da cultura local, você faz esse trabalho muito interessante de dar espaço para esses autores locais, e tudo isso está integrado a essa sua pesquisa, que com certeza trará histórias saborosas, como o lançamento do autor e cantor que infelizmente já nos deixou, o Zé Rodrigues, e a Lucinha Lins e outros que se projetaram através dos festivais de Juiz de Fora. Vai ser um adendo muito importante para a cultura musical nacional. Muito obrigada e parabéns pela sua pesquisa. Não perca os próximos episódios do podcast Como Nascem as Pesquisas. E para saber outras informações sobre o nosso programa, acesse o site www.ufjf.br/ppgcom e também nossas redes sociais, Instagram e Facebook, ppgcom UFJF. Como nascem as pesquisas, PPG com UFJF.